Não foi preciso muito tempo para a chuva provocar estragos enormes na cidade. A tempestade deixou moradores ilhados em vários bairros do Rio. Na favela da Rocinha, na Zona Sul, moradores se desesperaram quando um homem foi arrastado pela correnteza. Depois, uma postagem numa rede social esclareceu que o homem passava bem. Um carro da PM foi levado pela água na comunidade. Também na Rocinha, essa casa ficou inundada. A força da água formou uma cachoeira na janela. Este outro vídeo mostra a correnteza arrastando mais um carro. Essa van não conseguiu sair do lugar. Olha o moço, gente! Começou a chover no início da noite. Às 10h15, o Rio entrou em estágio de crise, o mais grave no monitoramento da prefeitura. Sirenes foram acionadas em 2 comunidades. Ao vivo, no Jornal da Globo, o prefeito Marcelo Crivella pediu que ninguém saísse de casa. Foram surpreendidos os próprios meteorologistas, porque a tempestade que vinha estava se dissipando. Mas havia atrás dela uma zona de alta pressão que ficou, vamos dizer assim, prensada na nossa floresta Tijuca e desabou na Zona Sul e no centro. Ônibus pararam de circular. Tudo parado, não tem jeito. Tá vindo água aí no degrau do ônibus aí, tá muito complicado. Muito complicado para chegar em casa. Muito complicado mesmo. E motoristas ficaram ilhados. A rua cedeu, o carro caiu dentro do buraco. Se não tiver ajuda para levantar o carro, eu vou ficar aqui até, sei lá, deixa como sabe quando. Na Avenida Niemeyer, altura do Morro do Vidigal, em São Conrado, na Zona Sul, 2 ônibus foram atingidos por um deslizamento de terra. Uma árvore caiu em cima de um deles, como mostram essas imagens. A gente está aqui na Niemeyer, acabou de cair uma árvore aqui no ônibus. Vai pro canto do ônibus todo mundo, por favor. Perto dali, esse hotel de uma rede internacional alagou. Não fecha não. No Leblon, parte da escadaria de um shopping foi destruída pela água. Ninguém se feriu. A chuva veio junto com ventos fortes. As rajadas chegaram a 110 km/h em Copacabana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O secretário estadual da Defesa Civil, Roberto Robadey, afirmou que as equipes de bombeiro foram para as ruas atender os chamados e que o volume de chuva foi bem acima do esperado. Os pluviômetros registraram 138 milímetros em alguns lugares, o que é mais do que a chuva esperada para todo o mês de fevereiro. Em 4 horas, choveu a chuva de um mês inteiro e que não há como essa água fluir naturalmente também num tempo ágil. Mais de 60 árvores caíram em várias áreas da cidade. Na comunidade Santa Marta, em Botafogo, a água invadiu as casas. Água entrando pela casa inteira por causa da vala. Agora são 5 da manhã e os estragos da chuva continuam por toda parte. Vários bairros da cidade estão sem luz e muitos trechos de rua ainda estão interditados, como esse aqui, na Zona Sul do Rio, onde uma árvore caiu. Eu acho que vai ser um pouco complicado. Em relação ao que eu estou vendo ali, a árvore caída, enchente, hoje em dia vai ser com certeza complicado. O dia está bem complicado. Vamos saber a situação ao vivo nesse momento com o repórter Guilherme Peixoto. Ele está no Globocop e tem as informações pra gente. Guilherme. Oi, Ana, bom dia para você, um bom dia a todos. É uma quinta-feira que começa muito difícil aqui no Rio de Janeiro. São várias ruas ainda interditadas por causa de deslizamentos e quedas de árvores. O Globocop está sobrevoando nesse momento a zona oeste da cidade. Você vai ver imagens lá de baixo que mostram a delegacia do bairro. Essa é a 16ª DP na Barra da Tijuca. Uma grande enxurrada ontem aqui à tarde, aliás à noite, olha só, empurrou os carros, eles estão ali no canto, batidos, ainda há muita lama por aqui, a água chegou a cobrir inclusive alguns carros da polícia. E aí a enxurrada foi tão forte que veja só onde foi parar um desses carros. Dentro do canal aqui na zona oeste da cidade. Os motoristas que estão saindo de casa nesse momento enfrentam ainda muita dificuldade. A autoestrada, uma das vias mais movimentadas de ligação entre as zonas oeste e sul do Rio, está com um longo engarrafamento e a Avenida Niemeyer está fechada porque foram vários deslizamentos ao longo da noite, Ana. Exatamente, Guilherme. É para lá que a gente vai, para esse outro ponto da Avenida Niemeyer, onde a Prefeitura procura por passageiros de um ônibus que ainda estão desaparecidos. A Beth Luquez está lá, na Niemeyer, que é na zona sul da cidade, e tem as informações para a gente. Beth.
Ana Paula, a situação é bastante complicada aqui na Avenida Niemeyer. Desde o início da madrugada, funcionários da prefeitura e bombeiros trabalham aqui. O que aconteceu? Durante o temporal, houve o deslizamento de uma encosta. Muita terra e uma árvore gigantesca vieram abaixo no exato momento em que aquele ônibus ali que vocês estão vendo passava. O ônibus, então, foi jogado para bem perto da ciclovia. Ele quase despencou ali para a área onde funciona um hotel. O motorista, ele conseguiu sair sem ferimentos, mas estava muito nervoso e foi levado para o hospital. Ele contou que 2 passageiros estavam dentro do ônibus. Por isso, a prefeitura trabalha com a possibilidade de terem pessoas feridas lá dentro. O problema é que os bombeiros não conseguiram entrar até agora dentro do ônibus. Por quê? Porque o ônibus não consegue ser içado. A frente está muito destruída, muito amassada, então eles estão cortando a árvore para só depois poderem puxar o veículo. Esse temporal aqui no Rio provocou a morte de 3 pessoas. Vocês vão ver agora imagens de Guaratiba, na zona oeste da cidade. Lá, mãe e filho morreram no desabamento de uma casa. A outra vítima, a terceira vítima, foi na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio. E aqui na Avenida Niemeyer, a Avenida Niemeyer é uma importante ligação entre a zona sul e oeste da cidade. Aconteceu também um outro problema, um outro acidente. E quem vai explicar para a gente é a repórter Natália Castro. Oi, Beth, exatamente. Eu estou aqui em outro trecho da Avenida Niemeyer, onde justamente parte da ciclovia desabou. A gente consegue ver aqui perto das pedras o pilar ainda caído e como a maré já está alta, a gente já não consegue quase ver o que restou da ciclovia. Olha só, é importante a gente lembrar que esse trecho não é o mesmo trecho que desabou em 2016. Mostrar um pouquinho aqui da via que mesmo depois de todo o trabalho da prefeitura durante a madrugada, ainda tem muita sujeira, ainda tem muita lama pelo chão e aqui a encosta, gente, a gente consegue ver o rastro que o deslizamento deixou nesse trecho aqui da Avenida Niemeyer. Ana. Foi o caos, realmente, né, Natália, pela cidade toda, por muitos trechos, muitos pedaços da cidade. Vamos saber, então, de previsão do tempo? Vamos falar com a Jaqueline Brasil, saber se continua chovendo forte no Rio de Janeiro. Jaqueline, agora de manhã parou um pouco. Continua. Bom dia para você, Ana, e bom dia para todos. Continua assim essa chuva. Inclusive, muita gente está perguntando por que choveu tanto, né? Foi a combinação de 2 situações e a gente alertou ontem aqui no Bom Dia Brasil, tá? Primeiro foi um cavado, que é uma condição do vento, que ele fica a 5 quilômetros de altura. Ele arrasta as áreas de instabilidade. Foi esse cavado, inclusive, que provocou a chuva forte de ontem aqui em São Paulo. À tarde, ele subiu, já formando esse sistema de baixa pressão. E os 2 juntos, eles aumentaram demais as nuvens de chuva, que são aquelas que vêm com o pacote completo, tá? Com raios e ventania. Por isso, essa chuva forte de ontem pode sim se repetir hoje. Vamos ao vivo, então, ver como é que tá o tempo agora no Rio. Temos aí, olha só, o céu tá nublado, tem o trânsito, pista molhada, céu nublado e a chuva forte pode vir a qualquer momento. No Rio, inclusive, o acumulado previsto de chuva hoje é de 70 milímetros. Já choveu só ontem, mais do que normal, do que chove aí no mês de fevereiro, tá? Pode chover bastante também em Duque de Caxias, Angra dos Reis e Paraty. Além do Rio de Janeiro, também estão na rota do temporal a zona da Mata Mineira, região metropolitana de BH, incluindo o Brumadinho e também o centro-sul do Espírito Santo. Aqui em São Paulo, a chuva diminui bem. Temos imagens ao vivo aqui da capital paulista. Céu escuro, mas o sol vai aparecer e vai chover menos do que ontem, tá? Porém, na zona leste aqui da capital, ainda tem alagamento, viu? É resquício da chuva de ontem. Onde também teve alagamento? No litoral sul de São Paulo. Tem Peruíbe, as ruas estão ainda debaixo d'água. A rodovia Tamoios, caminho para o litoral norte, está interditada por causa do risco de deslizamento. No centro-oeste do país, a chuva já vem agora de manhã. Na faixa leste aqui também do sul, só que vem mais à tarde essa chuva. No norte, a chuva vem a qualquer momento. E no nordeste também apertando mais aqui no norte nordestino. As máximas para hoje, 28 no Rio, 25 aqui em São Paulo, 27 de Goiânia,
30 em Palmas e 28 ali em cima em Belém. E para finalizar, amanhã a chuva vai diminuir bem no sudeste, o que é uma boa notícia. Por exemplo, em Brumadinho, que hoje está na rota do temporal em Minas. Temos imagens aí. Mais cedo, olha só, estava até chovendo fraco, mas essa chuva, ela pode... Não é a imagem que entrou, mas a informação que eu tenho é essa. Brumadinho, a chuva vai apertar mais tarde, tá, Ana? Ai, triste notícia então também, né, Jaqueline? Você sabe da dificuldade que o pessoal já tem lá com o trabalho de buscas. Ainda nessa edição a gente traz outras informações sobre a chuva no Rio, mas agora vamos então falar da situação de Brumadinho. Já chega a 150 o número de mortes confirmadas na tragédia por lá. E mais de